E se eu te dissesse que existe um livro de 1716 que ainda hoje é considerado o melhor manual de negociação já escrito na face da Terra? Pois é, família, esse livro existe para você ver que ele é tão poderoso que até mesmo Thomas Jefferson tinha uma cópia desse livro na biblioteca pessoal dele. Então, esse vídeo aqui promete muita coisa que eu vou estar revelando aqui para vocês. E antes de tudo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal mais chave de educação financeira e investimentos da face da Terra. Quem não me conhece, muito prazer, sou Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. E esse vídeo aqui é o primeiro da nossa série de livros, que é um quadro, que é o quê? Livros que todo investidor deveria ler. E hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó, que você já viu no título, Como Negociar com Soberanos, tá? De François de Calieres, eu acho que é assim se pronuncia, tá? Só pra você ter uma noção, esse livro aqui, ele é um verdadeiro clássico da diplomacia e da negociação, fechou? E antes da gente falar sobre esse livro em questão, é muito importante a gente entender quem foi o François, eu acho que é assim que se fala. Bom, pra você ter uma noção, ele nasceu em 1645 e ele foi muito mais do que apenas um escritor. Ele foi membro da Academia Francesa, foi um diplomata e também foi enviado especial do rei Luís XIV da França. Então quando a gente olha aqui, a gente já vê que não é qualquer currículo, né, que o escritor aqui tem. Até porque ele também foi um dos 3 representantes franceses que assinaram o Tratado ali de Paz de Ryswick, eu acho que é assim que se fala, que foi em 1697, que é um dos tratados mais importantes ali da época. Então, você já percebeu que estamos falando aqui de alguém que literalmente viveu e respirou a negociação de alto nível durante toda a sua vida. E quando nós falamos sobre a origem do livro, tá, família? Esse livro aqui ele já foi escrito ali no final da carreira dele, onde ele decidiu compartilhar todo o conhecimento que ele acumulou durante décadas de diplomacia. E para você ter uma ideia, ele escreveu também uma carta ao regente Felipe. E essa carta se transformou no que a gente fala aí, que é o título original, né? Agora vem o francês. De la manière de négocier, aí eu não sei falar o resto em francês, mas seria mais ou menos da seguinte maneira, né? Uma tradução sobre a maneira de negociar com soberanos. E esse livro se tornou de fato um grande manual aí de diplomacia no século XVIII, tá? E a grande pergunta que fica é, por que esse livro é tão especial? Para você ter uma ideia, nos anos de 1930, o senhor Harold Nilsson, que é um diplomata, né? Foi um diplomata ali britânico e muito renomado da época, chamou esse livro de o melhor manual e método diplomático já escrito de todos os tempos. E olha que interessante, porque quando a gente olha o John Worbolt, que é um economista e diplomata americano, ele disse sobre esse livro em questão que alguém se pergunta por que algo mais precisaria ser dito sobre esse assunto. Ou seja, estamos falando aqui de 3 séculos depois, especialistas ainda consideram François que disse tudo o que precisava de fato ser escrito e dito sobre negociação neste livro aqui, tá? Então isso aqui a gente já vê o quão impressionante esse livro já marcou aí durante muito tempo, conforme, né, o mundo foi evoluindo. E um grande diferencial quando a gente fala aqui do François Calieres, né, eu acho que vai ficar assim. É o quê? O que tornava a visão dele tão revolucionária para a época era o seguinte, que ele criticava duramente o sistema francês tradicional que dependia ali de, vamos dizer assim, amadores bem-nascidos para fazer essa diplomacia. Tipo, vou dar um exemplo. Eles colocavam um padre aqui, um nobre ali, só porque tinha de fato um status social na época. E Calieres dizia o seguinte, isso daqui está errado. Por quê? Porque para ele, um bom negociador precisava ser escolhido de fato por meio das suas habilidades, não por ter um sobrenome ou um cargo X, Y, Z, né? Então isso daqui foi algo que ele já trouxe muito importante, que é o quê? A pessoa tem que ser boa naquilo que ela faz. Ela precisa ter uma habilidade, ela precisa ter um conhecimento, coisa que é válido até hoje em dia. E aí ele separa também as qualidades de você ser um bom negociador, que é o quê, né? Ele chama de um negociador ideal, que deveria ter basicamente o quê? Deveria ser uma pessoa instruída, ter um bom conhecimento tanto em ciência, história europeia ali para a época, deveria ser muito lúcido para apresentar bons argumentos e ter uma grande habilidade também em julgar através de audiência, comunicação, ser muito perceptivo também ao avaliar os príncipes ali da época ou ministros estrangeiros e deveria ser de fato muito rápido nas negociações e obviamente secreto enquanto parecia ser transparente. E acima de tudo, deveria ser um cara honrado
modesto, sociável e civilizado. E percebam que isso tudo aqui que ele traz não está falando de manipulação ou de você ser muito inteligente, não. Ele está falando de você ter competência técnica combinada com o caráter da pessoa. E outra coisa muito interessante na época é que tinha muita uma comparação, né, do Calhérios com Maquiavel, porque é o seguinte, enquanto Maquiavel ele escreveu O Príncipe para ensinar justamente os soberanos como tratar os seus súditos, tudo mais, Calhérios não, ele escreveu essa obra para ensinar como negociar com qualquer pessoa que detém algum tipo de poder, seja um poder social, político ou econômico. Maquiavel ele já focava ali no exercício do poder, enquanto Calhérios ele focava ali na arte da negociação entre todos os poderes ali ativos, vigentes da época. Então aqui a gente já vê que são duas perspectivas complementares, né? Diferentes, mas complementares, mas com objetivos completamente diferentes. E aí a outra pergunta que, aliás, uma reflexão que eu quero trazer aqui para você é: por que esse livro aqui, ele ainda é importante em 2026? É muito simples. Porque esse livro ele traz princípios fundamentais da negociação que não mudou ao longo do tempo. Você poderia estar negociando com um rei em 1716 ou até mesmo com um CEO em 2026. Você pode estar de fato numa mesa ali de negociação internacional ou fechando uma parceria comercial aí na sua cidade que vai beneficiar tanto você quanto a outra parte envolvida. E obviamente que aqui ele traz a questão de que os desafios eles sempre são os mesmos, que é o quê? Você tem que entender o outro lado, né, que está negociando com você. Você tem que apresentar os seus argumentos e esses argumentos têm que ser válidos. Você tem que construir confiança. Você tem que chegar a um acordo comum que funciona para as duas partes. E ele entendeu isso muito bem na arte da negociação, que isso daqui não é sobre você se sair vencedor na negociação, não. Ele sempre traz o ponto de que os dois têm que sair ganhando. E aqui ele traz também um ponto que você tem que criar, de fato, relações duradouras baseadas no quê? Respeito mútuo e benefício compartilhado. E olha também uma outra sacada que esse livro acaba trazendo, que é o quê? Na questão da diplomacia, que é para todos nós. Então, ele ensina o seguinte, que quando a gente fala sobre a diplomacia, na verdade, ele está me ensinando sobre relações humanas, porque todo mundo negocia com alguém sobre alguma coisa. Às vezes, você está negociando com seu chefe, com seu cliente, com seus fornecedores, com a sua família. Você tem que entender que a vida ela é uma série de negociações constantes. Todo dia você está negociando. E se você aprende os princípios corretos que é ensinado nesse livro aqui, você melhora não só os seus negócios, mas você também melhora todas as suas relações. E aí, família, voltando aqui, que eu mencionei aqui no começo, do Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que ele tinha de fato uma cópia desse livro na sua biblioteca pessoal. Isso já mostra o como esse conhecimento ele transcendeu fronteiras e gerações. Porque um livro que foi escrito em francês em 1716 já estava na biblioteca de um presidente americano há muito tempo. E hoje, mais de 300 anos depois da publicação original, eu venho aqui mostrar para você que esse livro de fato pode melhorar muito aí a sua vida financeira, os seus negócios, a sua empresa e até mesmo as suas relações pessoais. Então, o interessante é a gente sempre continuar estudando, continuar transformando tudo aquilo que está em volta da gente através da negociação. E uma das grandes lições aqui também que François ele traz nesse livro é que não existe uma boa negociação sem uma preparação adequada. Por quê? Você precisa conhecer não só aquilo que você quer, mas principalmente quem está do outro lado. Quais são os interesses da pessoa ou da empresa que você está negociando? Qual que é a história deles? Quais são as pressões, os desafios que, enfim, o outro lado ali da moeda, né, da negociação, está enfrentando? Porque quanto mais você entende o contexto completo ali da negociação, mais eficaz você se torna e, obviamente, consegue fechar um bom negócio. E isso não vai vir de um dia para o outro, né, da noite para o dia. Não, isso vai vir com estudo, com pesquisa e com dedicação. E obviamente a partir do momento que você começa a ler tudo que está escrito aqui nesse livro e começa a executar, as coisas começam a acontecer. E uma coisa muito interessante que eu aprendi lendo esse livro aqui, que é outro ponto crucial, que é o quê? Ele defendia muito a ideia de que honestidade não é apenas uma questão moral. É também, de fato, uma estratégia mais inteligente quando você foca no longo prazo. Se você acaba enganando alguém em uma negociação, talvez você só vai ganhar naquele momento. Mas aí o que acontece? Você acaba perdendo a confiança dessa pessoa para sempre. E na diplomacia, que é justamente, né, o contexto histórico ali, até o que ele mais fazia, isso é muito válido. Porque na negociação,
a reputação, ela vale tudo, ela vale mais do que ouro. E uma vez que você perde essa reputação, você perde essa confiança, é praticamente impossível você recuperar ela. Bom, eu trouxe aí basicamente os principais pontos que eu aprendi lendo esse livro, que me ajudou muito, e que você pode ter acesso também. Como? Aqui na descrição eu vou deixar o link do Clube Capital, que é um clube de livros, né, de assinatura, que todo mês eu recebo livros, e esse livro foi o que chegou aí no último mês. Para você ter acesso é só clicar aqui, fazer a sua assinatura, que inclusive eu consegui um cupom de 15% de desconto para vocês, tá? Então é só você colocar lá, Favelado Investidor, que aí você tem esses 15% de desconto e todo mês você recebe um livro aí que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, nos seus negócios, na sua vida financeira, fechou? Porque esse clube de livros, ele é focado totalmente no empreendedorismo, no desenvolvimento pessoal e no seu crescimento financeiro. Lembrando que o link está aqui na descrição. Vale muito a pena você investir no seu conhecimento, obviamente, com leitura de qualidade. Fechou, família? E é isso. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal também, porque toda semana tem vídeo novo pra você. E se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!